Olá, queridos alunos da segunda série do ensino médio. Hoje nós vamos ver o conteúdo sobre sistemas lineares. Não é um conteúdo difícil, mas é um conteúdo que requer bastante exemplos. E eu vou iniciar o conteúdo, a gente vai fazer uma breve introdução sobre o que é um sistema linear e depois a gente vai partir para exemplos posteriormente, ok? Então, um sistema linear, ele é composto por duas ou mais equações lineares. Então, um sistema tem mais de uma equação, sempre duas ou mais. Em uma equação linear, agora eu estou falando da equação, que é cada equaçãozinha que compõe o sistema, os expoentes de todas as incógnitas, ou seja, de todas as letrinhas, são sempre iguais a 1. Então, sempre o expoente das letras vai ser igual a 1. Então, são equações lineares. Olha só, 3x mais 2y menos z igual a 11. É uma equação linear porque, olha só, aqui tem a letra x. Qual é o expoente do x? Não aparece, mas a gente considera como se fosse 1. Então, o y aqui é a mesma coisa, não tem como se fosse 1. O z também é 1. Ou seja, o expoente de todas as incógnitas aqui, todas as nossas letrinhas, é igual a 1. Então, é uma equação linear. X menos y igual a 3 também é uma equação linear. Ó. Expoente do x e do y é 1. 10x mais 20y igual a 70. Também é uma equação linear. Ó, não são equações lineares. X ao quadrado mais y igual a 2. Não é, porque aqui o x está sendo elevado ao quadrado. O expoente do x é 2. E para ser equação linear, o expoente da letra tem que ser 1. Ó, 3a ao quadrado mais 3b ao cubo igual a 7. Aqui o a está sendo elevado ao quadrado. Aqui o b está sendo elevado ao cubo, portanto não é uma equação linear. Aqui o terceiro exemplo, x ao cubo menos y ao quadrado igual a 0. Não é equação linear porque o x tem expoente 3, o y tem expoente 2. Então não são equações lineares. Uma equação linear também não apresenta um termo misto. E o que é termo misto? É o produto entre duas letras, é uma multiplicação entre duas letrinhas. Por exemplo, a vezes b, x vezes y. Então, não existe isso. Ó. Então, coloquei alguns exemplos aqui. Ó. Não são exemplos de equações lineares. Ó. Não é exemplo. Ó. 2x mais 3xy. Aqui, o expoente do x é 1. Aqui, o do x é 1 e y é 1. O problema aqui é que eu estou multiplicando x vezes y. Isso não pode acontecer. Então, para ser equação linear, não pode ter multiplicação entre duas letras. No caso aqui, ó, x mais y mais z vezes w igual a 0. Aqui, ó, o z e o w, a gente sabe que entre eles existe a multiplicação. Portanto, eu tenho uma multiplicação entre duas letras, não é uma equação linear. Aqui, x ao quadrado mais yz igual a menos 4. Aqui tem dois problemas. O expoente do x é 2, não pode ter que ser 1. E aqui eu tenho uma multiplicação entre duas letras, y vezes z. Então, não é uma equação linear. Então, uma equação linear, ela tem infinitas respostas. Por exemplo, aqui, ó, se a gente pegar a equação linear, x mais y igual a 5. Se a gente for pensar nas possibilidades que a gente tem para esse resultado, a gente vai chegar na conclusão que temos infinitas possibilidades para x e infinitas possibilidades para y. Então, eu tenho infinitas respostas para x e infinitas respostas para y. Ou seja, se o x pode assumir mais de um valor e o y também pode assumir mais de um valor, então eu chamo x e y de variáveis, porque o valor deles pode variar. A gente vai ver que no sistema linear, geralmente, a gente tem ali, né, uma incógnita. Quando o sistema é possível e determinado, a gente vai ter uma incógnita, ou seja, o x e o y vão assumir apenas um valor numérico. Então aqui, ó, pegando
a equação linear x mais y igual a 5. Para resolver, vamos jogar valor para x, um valorzinho para x. Quando a gente coloca x igual a 1, a gente pega a equação aqui linear, x mais y igual a 5. No lugar do x, a gente substitui por 1. Está aqui, ó, vai ficar 1 mais o y, que a gente não sabe quanto é que é o valor, igual a 5. Para a gente conseguir encontrar, a gente vai resolver como se fosse uma equaçãozinha de primeiro grau. E a gente vai fazer o quê? Passar esse 1 daqui para cá. Para quê? Isolar o y e poder encontrar o valor desse y aqui. Passando o 1 para cá, o 1 é positivo, passa para cá negativo, vai ficar 5 menos 1, então y é igual a 4. Substituindo aqui, ó, na nossa fórmula, a gente vê que está certo, que na equação linear, quando x vale 1, para chegar a 5, o y tem que ser 4, porque 1 mais 4 é 5. Então, como a gente tem duas variáveis aqui, a resposta vai ser um par ordenado, no formato sempre x e y, em que foi já trabalhado isso aqui em funções na primeira série. Então, como x é igual a 1 e y é igual a 4, temos como solução o par ordenado, sempre entre parênteses, e sempre o valor do x vem primeiro. O x vale 1, o y vale 4. Só que não existe somente essa solução. Então, quando a gente substitui o x por 5, a gente tem a mesma equação linear. No lugar do x, a gente vai colocar o 5. Vai ficar 5 mais y igual a 5. Passando esse 5 que é positivo para lá, negativo, vai ficar y igual a 5 menos 5 e y é 0. Então, a solução vai ser o par ordenado 5, que é o valor do x, e 0, que é o valor do y. Então, uma outra solução para a mesma equação linear. Se a gente substituir x por menos 7, a gente vai substituir onde tem x por menos 7, vai passar o menos 7 para lá, ele vai ficar positivo, já que ele é negativo desse lado, passa para lá, quando troca de lado o sinal de igual vai ficar positivo, e 5 mais 7 vai dar 12. E a solução vai ser o par ordenado menos 7, já que o x a gente trocou por menos 7, e o valor do y aqui, que vai ser a segunda coordenada que a gente tem, vai ser o 12, que é o resultado quando a gente substitui x por menos 7. Então, temos infinitas respostas, já que para cada valor diferente de x, a gente encontra um valor diferente para y. Então, as equações lineares têm infinitas respostas, ok? Agora, quando a gente fala em sistemas lineares, são sistemas que têm duas ou mais equações. E a gente vai começar a trabalhar com sistemas lineares 2 por 2. Tá? Ou seja, vai ter duas equações com duas incógnitas cada uma. Aqui, no caso que a gente vai usar x e y, fica melhor, tá? Então, um sistema linear 2 por 2, nas incógnitas x e y, é um conjunto de duas equações lineares em que x e y são as incógnitas de cada uma dessas equações. Então aqui ó, tem um exemplinho, depois eu vou mostrar como é que eu vou resolver esse sisteminha aqui, ok? Mas ó, tem duas equações, ó, a primeira equação 2x mais y igual a 10 é uma equação linear, já que não tem multiplicação entre letras e o expoente do x e do y é 1. E aqui também vai ter 2x menos y igual a 6. Também a outra equação linear, eu tenho duas equações lineares aí, então eu tenho um sistema linear 2 por 2. Só que um sistema linear pode ser possível e determinado, ou seja, quando a gente resolve o sistema e a gente obtém valores numéricos. Por exemplo, x é igual a 5 e y é igual a 3. Então, sempre que acontecer isso, que é o caso que vai acontecer aqui, né, a gente tem um valor numérico para x e y, o sistema é possível e determinado. Então a gente chama de SPD, sistema possível determinado, ok? Quando o sistema é possível e indeterminado, é quando a gente encontra, por exemplo, x é igual a 3 mais y. Opa, tem uma letra lá no meio do valor do x. Eu não consigo determinar o valor exato, né? Então eu sempre vou ter na resposta uma letrinha, né? 3x mais 2, 4y menos 5, vai ter sempre uma letra lá. Então, sempre que tiver uma letrinha lá, o sistema é possível, só que ele é indeterminado, porque ele vai ter mais de uma resposta.
E a gente vai estudar isso mais para frente, ok? Só que vamos com calma aí. Então, quando o sistema é possível e indeterminado, a gente chama de SPI, sistema possível e indeterminado. E o terceiro caso é quando o sistema é impossível, é quando o sistema não admite nenhuma solução, quando a gente não consegue encontrar uma resposta que satisfaça a condição. Porque quando eu tenho um sistema, que é esse caso aqui, eu tenho um sistema com duas equações lineares diferentes. Só que observem aqui, nessa equação eu tenho x e y, nessa equação aqui eu também tenho x e y. Portanto, se isso aqui é um sistema, o valor de x da primeira equação é exatamente igual ao valor do x da segunda. O valor do y na primeira equação é exatamente igual ao valor da segunda. Portanto, os valores de x e y que aparecem nos cálculos devem ser exatamente iguais. Por isso que é um sistema, senão seriam duas equações separadas e teriam infinitas soluções cada uma. Para resolver isso aqui, é só um exemplinho, depois nos próximos vídeos aí que eu vou postar nas próximas semanas, eu vou explicar certinho, dando exemplos de como a gente resolve um sistema, de várias formas. Eu vou dar exemplo dos 3 casos, né? Mas só para dar um gostinho aqui, eu vou resolver esse sisteminha e vai funcionar da seguinte maneira. Como é que eu vou resolver? Notem que eu tenho 2x mais y igual a 10 e aqui embaixo 2x menos y igual a 6. Eu tenho que achar o valor de x e achar o valor de y. Eu tenho duas equações aqui. Se vocês observarem, se a gente pegasse aqui e juntasse o que tem x, juntasse o que tem y e juntasse o que é número sozinho, o que ficaria? Se a gente pegasse e fizesse uma operação matemática com isso. Porque todos sabem que a gente só pode juntar monômios semelhantes, ou seja, aqueles que possuem a mesma parte literal, ou seja, aqueles que possuem a mesma letrinha. Então eu só posso juntar x com x, só posso juntar y com y e número sozinho com número sozinho. Eu não posso juntar x com y, não posso juntar número sozinho com x. Então tem que separar, ok? Então vamos fazer esse cálculo aqui. Eu vou fazer um traço aqui, para indicar que a gente vai fazer uma operação. Agora, o que acontece quando eu faço aqui 2x mais 2x? A gente vai obter 4x. Se eu tenho 2x e ganho mais 2x, vai dar 4x. Agora aqui, mais y menos y. Se eu tenho y e gasto y, isso aqui vai dar 0. Essa parte vai zerar. Então não preciso nem colocar aqui, eu zerei, eu consegui eliminar uma das variáveis e isso vai me deixar a questão mais fácil, tá? Eliminei uma das incógnitas na verdade. Então somei aqui, deu 0, aqui 10 mais 6, 16. Olha só, isso aqui, juntando aqui, ficou uma equaçãozinha de primeiro grau, que é 4x igual a 16. Vou colocar melhor aqui, 4x igual a 16. Como é que eu resolvo isso aqui? Mesma coisa que equação de primeiro grau. Deixa x aqui, do outro lado eu tenho 16, o 4 está multiplicando, passa dividindo, ou seja, x é igual a 16 dividido por 4, vai dar 4. Achamos o valor de x, só que eu quero achar o valor de x e o valor de y, então preciso dos dois. E como é que eu vou fazer para achar o valor de y? Eu tenho duas equações aqui, e quando eu faço esse processo aqui, eu posso escolher qualquer uma das duas. Vou colocar aqui, equação 1 e equação 2, vou botar nome para elas. Equação 1, que é de cima, equação 2 é de baixo. Tanto faz a equação que eu pegar. Vamos pegar a equação 1, vou colocar aqui, equação 1 é o 2x mais y igual a 10. Vamos fazer esse cálculo aqui para encontrar e determinar o valor de y. Então aqui vai ficar 2 vezes, aqui tem o x, quanto é que vale x? Vale 4. Vou colocar o 4 aqui. Mais y igual a 10. 2 vezes 4, 8. Mais y igual a 10.
Agora, deixando o y sozinho, eu tenho 10, o 8 que é positivo passa negativo para cá, y igual a 2. Então, eu encontrei o valor de x e y. Mas será que se eu usasse a segunda equação, ficaria diferente? Vamos fazer com a equação 2 aqui, ó, que é o 2x menos y igual a 6. Então, vai ficar 2 vezes o x vale 4, como a gente já viu, menos y igual a 6. 2 vezes 4, 8, menos y igual a 6. Vamos deixar o y aqui, só que ele é menos y, não pode esquecer do sinal, igual a 6, mais 8 passa a menos 8. Então, menos y é igual a menos 2. Professor, mas deu valor diferente, cara. Como é que pode isso? Um deu negativo, outro deu positivo? Quando a gente tem o menos na frente da letra aqui, a gente não pode deixar menos y, não pode encontrar o valor de menos y. Eu quero o valor de y e não de menos y. Então, o que a gente faz? Multiplica por menos 1. Então, quando a gente multiplica por menos 1, o que faz? A gente troca o sinal de todo mundo dessa linha. O y é negativo, fica positivo. O 2 é negativo, fica positivo. Se o 2 fosse positivo, ficaria negativo. Então, y é igual a 2, que gera o mesmo resultado aqui. Se a gente for substituir o x por 4 e o y por 2, ó, o x é 4, o y é 2. 2 vezes 4, 8, mais 2, 10. O x vale 4, y vale 2. 2 vezes 4, 8, menos 2, 6. O que satisfaz as condições do nosso sistema. Então, por enquanto é isso. No próximo vídeo eu vou passar mais exemplos. Essa não é a única forma de resolver. Às vezes, muitas vezes, a gente não consegue resolver por essa forma aqui, que é a mais simples de resolução. Ok? Então, uma boa semana a todos e até o próximo vídeo.